Todo avivamento que não gera na igreja um desejo missionário, isto é, um amor pelos perdidos, que não gera no coração o amor pela doutrina, o amor pelo evangelho, que não gera em nós o desejo da comunhão uns com os outros, que não faz da gente pessoas generosas e não provoca em nós o desejo contínuo de oração, se isso não acontecer no coração da igreja, não é avivamento, é apenas vento. Nós acompanhamos nos últimos dias o acontecimento, e acontecimento este extraordinário, por sinal, que aconteceu na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Um culto numa capela que aconteceu e durou por mais de uma semana, um pouco mais de 300 horas ininterrupta de louvor, de oração, de pregação da palavra de Deus. E muita gente presente no local testemunharam que houve um grande quebrantamento e arrependimento de centenas de pessoas que estiveram neste encontro. E essa experiência, ela foi tão profunda no coração daqueles irmãos que as pessoas começaram a chamar este encontro de o avivamento de Asbury. Agora, se foi avivamento ou não, só o tempo nos dirá. Porque avivamento, ele não está no acontecimento em si. O avivamento está mais nos seus desdobramentos. Porque o avivamento carrega em si uma profunda mudança, tanto na vida quanto na história de quem experimenta este poder. E é só o tempo que será capaz de confirmar esta mudança. Mas o que aconteceu nesta universidade de Asbury não é uma novidade na história. Quem já estudou um pouco a história da igreja sabe que muitos outros avivamentos aconteceram na história da igreja. Deus sempre soprou o seu avivamento, redirecionando a sua igreja, provocando um grande avivamento nos corações dos seus discípulos, através de um profundo arrependimento e encorajamento para que eles cumprissem a missão do reino. Na própria narrativa bíblica, por exemplo, nós encontramos uma série de avivamentos registrados. Nós não podemos nos esquecer de um dos grandes avivamentos que aconteceram em Jerusalém, por exemplo, quando Esdras e Neemias, 400 anos antes de Cristo, depois de reestruturar, reorganizar, reconstruir os muros de Jerusalém e trazerem de volta a genuína adoração através do arrependimento do pecado de todo o povo, o livro de Neemias, no capítulo de número 8, nos diz que enquanto Esdras lia a lei de Deus para o povo, lei esta que estava perdida, o texto diz que o povo ficou aproximadamente 6 horas de pé, ouvindo e pranteando e chorando, só de poder escutar novamente a lei do Senhor. E sabe qual que foi o resultado? Neemias 9 diz que o povo confessava os seus pecados e restabeleciam a sua aliança com Deus. Isto há 400 anos antes de Cristo. Então, desde a queda do homem, Deus sopra o seu avivamento na história, vocacionando os seus discípulos, transformando uma sociedade como a de Nínive, por exemplo, no livro de Jonas, para que a vontade de Deus, ou a sua vontade, fosse conhecida. Por isso que nós encontramos muitos avivamentos nos registros bíblicos e também muitos avivamentos pós-registros bíblicos, porque Deus sempre está agindo na história humana, promovendo arrependimento, promovendo salvação. Quer ver um outro avivamento que impactou a história? Viajando do ano 400 a.C. e indo para o ano de 1727 depois de Cristo, nós encontramos um grande avivamento conhecido como o avivamento dos Morávio, o avivamento morávio, que foi um povo que, fugindo de uma guerra, se estabeleceu em umas terras cedidas por um conde. E neste vilarejo, os morávios realizavam seus cultos ao Senhor, eles eram tementes a Deus.
E em um desses cultos, onde a pregação foi sobre unidade, fraternidade, o amor a Deus, conta-se que esses irmãos tiveram experiências sobrenaturais. Eles receberam, de fato, naquele encontro, um toque mais profundo do Espírito Santo nos seus corações. Há muitos relatos que muitos dos irmãos que estavam neste culto tiveram visões com o próprio Jesus. Eles foram tão inflamados pela tão grande presença, pela forte presença do Espírito Santo naquele culto, que eles começaram um relógio, gente, de 24 horas de oração. Eles se intercalavam para que a oração não fosse interrompida. O avivamento no coração dos moravianos foi tão intenso, tão forte, que o relógio de oração durou 100 anos, um século. Imagina isso, gente, 100 anos de oração de 24 horas por dia ininterruptos. A chama e o amor por Deus era tão profundo nessa pequena comunidade que os jovens se venderam. Alguns jovens se venderam como escravo para pregarem o amor de Deus para outros escravos. E foram estes irmãos que impactaram e influenciaram na genuína conversão de um dos maiores avivalistas que a igreja já teve na sua história, o britânico John Wesley. A história diz que ele encontrou numa viagem missionária alguns moráveis, que viviam este avivamento, e eles estavam juntos num navio, viajando em viagem missionária. E o navio parece que ia naufragar. E diante do desespero que John Wesley estava, ele olhou para os moravianos e viu que eles estavam tranquilos, sem medos de morrerem na missão por amor a Jesus. A tranquilidade, a confiança deles mexeu tanto com o evangelista, com o missionário John Wesley, que ele entrou em crise por não crer em Cristo ou em Deus como eles criam. Resumindo a história, ele busca Deus e ele recebe também o toque do Espírito Santo, este avivamento, e torna um dos maiores evangelistas ou avivalista da história da igreja. Só para vocês terem uma ideia, gente, John Wesley, ele viajou aproximadamente 400 mil quilômetros montado num cavalo em missão durante a sua vida, pregando o evangelho. Ele pregou por volta de 40 mil sermões em toda a sua vida. O que causou, gente, um grande impacto não só na igreja, mas em toda a Inglaterra. Enfim, nós poderíamos falar aqui e citar outros grandes avivalistas como Jonathan Edwards, contemporâneo também de John Wesley, William Seymour, que é o famoso avivamento da Rua Azusa, e tantos outros que aconteceram na história que foram instrumentos de Deus para um grande avivamento na Igreja de Jesus. E o que é interessante é que, lendo a história da igreja e sobre os avivamentos que aconteceu nessa história, nenhum avivamento foi igual ao outro. Não tem um padrão, uma norma, uma regra, mas existe um outro fato interessante, é que embora não houvesse regras, metodologias, como fazer, era repentino e sem nenhum tipo de hora marcada, há pelo menos algo em comum em todos os avivamentos. É que todos os que viveram o avivamento foram impulsionados para a evangelização, foram impulsionados para a missão do reino. Por isso, gente, que uma das maiores evidências para saber se o movimento que estamos vivendo é um avivamento de verdade ou é apenas um vento, um sopro temporário, é se este mover provoca em nós um arrependimento profundo a ponto de amarmos a Deus e também amarmos os perdidos. Então, o que aconteceu ou o que acontece num lugar não é base para afirmar se houve ou não avivamento. O que define um avivamento é o que este mover causa nas pessoas.
Porque Deus não aviva cultos, Deus não aviva ambientes, Deus não aviva lugares, Deus aviva pessoas. Embora o avivamento possa se perceber em algum lugar ou no ambiente, o avivamento ele acontece mesmo, é no íntimo, na interioridade dos discípulos de Jesus. E ele não muda a atmosfera do local ou do ambiente, ele rasga os corações, a ponto de impulsioná-los à missão para o cumprimento da vocação no reino de Deus. Por isso que só saberemos se foi vento ou avivamento que aconteceu esses dias na Universidade de Esbury, nos desdobramentos que aquelas pessoas viverão fora de lá. Agora, como ter uma referência real se eu estou vivendo avivamento na minha vida ou não? Embora os avivamentos concentrados sejam mais divulgados, mais populares, nós temos que entender que Deus provoca os seus avivamentos nos indivíduos, nas individualidades dos quartos de oração. Deus também está soprando não só nos grandes eventos, mas também nos becos e valados onde ninguém vê. Como aconteceu com o filho pródigo lá num chiqueiro, como disse Jesus em Lucas 15. Eu ouvi, gente, nesses dias, estava tanto se falando deste mover na Universidade de Esbury, muita gente dizendo, escrevendo que desejavam que o avivamento de Esbury chegasse aqui no Brasil, acontecesse aqui no Brasil, mas eu vim aqui para dizer para vocês não pensarem assim. O movimento ou o avivamento, o sopro de Deus sempre aconteceu. E depois da cruz, acontece todos os dias, gente. Em todo lugar, onde há um coração arrependido, o avivamento ali está. Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, como disse Pedro em Atos capítulo de número 2. Você acha que todas as pessoas que estavam lá na universidade viveram aquele avivamento? Claro que não, gente. Muita gente foi lá por curiosidade ou para ter engajamento em rede social, fazendo as suas publicações. Eu vi gente viajando para lá para lançar livro de avivamentos, lançar livros sobre o tema, oportunistas. Aí começou uma romaria na universidade, filas e filas para entrarem lá. Só que também, é claro, não podemos desconsiderar que havia ali muita gente sincera e que saíram de lá, sim, transformadas pelo toque do Espírito Santo. Porque, como eu disse, Deus não derrama do seu Espírito sobre lugares. Deus derrama o seu Espírito sobre corações. Lucas, no capítulo 15, diz que 2 filhos estavam no mesmo lugar, na mesma casa, com o mesmo pai. Só que apenas um experimentou o avivamento. Porque só um reconheceu o seu pecado. Não é sobre lugar, gente. É sobre você, é sobre nós. Você não precisa voltar lá na Inglaterra de John Wesley e nem voltar para a Rua Azusa de William Seymour. Você não precisa ir para a América, ou para os Estados Unidos, ou seja para onde for, para receber o avivamento. Nós precisamos de nos arrependermos dos nossos pecados, gente, e nos voltarmos para Deus para que esse avivamento aconteça. Isto não precisa de mais nada a não ser um coração contrito e aquebrantado. E pronto. Um coração arrependido e cheio de Deus é capaz de influenciar pessoas e a sociedade por onde ele passa. E qual é então o padrão do avivamento, Helder? As experiências que temos? Não. O padrão do avivamento é a Escritura. E o principal e maior avivamento registrado na Bíblia é o que aconteceu nos dias de Pentecoste em Atos 2. Onde os discípulos, mesmo amedrontados por causa do assassinato de Jesus e a perseguição que os cristãos tinham naquela época, e mesmo Cristo ressurreto, eles estão reunidos e eles recebem esta chama do Espírito Santo, eles vivem o derramar do Espírito sobre eles, a
ponto deles vencerem este medo e passarem a anunciar Cristo para todos os povos. E em Atos, capítulo de número 2, há pelo menos 5 dicas, 5 desdobramentos que a igreja viveu após receber o derramar, o avivar do Espírito Santo sobre eles. O que eu considero ser os desdobramentos do avivamento. O primeiro deles, por exemplo, é o impulsionar para fora do lugar de onde eles estavam, para pregar Cristo às nações. Isto é, são levados à obra missionária e 3.000 pessoas se convertem, aceitam Cristo pela pregação do Evangelho em Atos 2,41. Então, a primeira evidência do avivamento de Cristo na igreja é esta igreja se disponibilizar para as missões, para a evangelização. O segundo aspecto que Atos 2 nos mostra é que eles preservavam e perseveravam na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Uma igreja avivada, ela nutre um profundo amor e desejo na palavra de Deus e em conhecer as palavras de Jesus. Uma igreja avivada, ela troca qualquer distração ou movimento para buscar conhecimento. O terceiro aspecto que nós encontramos, que além da missão, além de perseverarem na doutrina, o texto vai nos dizer em Atos 2 que eles perseveravam na comunhão. Porque avivamento não se sobrevive de eventos, avivamento promove relacionamentos. Como diz 1 João, capítulo de número 4, o verso de número 7, se você não ama o seu irmão, você não nasceu de Deus. Então nós só experimentamos o avivamento, ou só experimentam o avivamento, aqueles que amam. Quarto, o texto também vai dizer que eles também repartiam o pão. Sim, o avivamento forma pessoas generosas. Onde o Espírito Santo de Deus está, não existe indiferença para com o outro, não existe egoísmo, individualismo. Quem recebe a vida de Deus, reparte, doa, compartilha seus recursos, seu tempo, sua vida, porque, de fato, receberam Deus no coração. O quinto e última característica aqui no texto de Atos 2, Atos vai dizer que eles perseveravam na oração. Gente, o avivamento produz em nós uma profunda dependência de Deus. Em Atos capítulo 2, por exemplo, nós encontramos a narrativa de Pedro e João recebendo a virtude, o poder de Deus e saem para anunciar Cristo. Só que no capítulo de número 3 diz que Pedro e João vão para o templo como de costume na hora da oração. Olha que extraordinário isso aqui. Eles não recebem o poder de Deus em Atos 2 e se acomodam. Não. Eles não acham que aquilo é o suficiente para a sua relação com Deus. Não, eles não ficam satisfeitos com o que aconteceu em Atos 2. Eles continuam a sua vida e a sua prática de oração. Eles perseveram na oração, não porque querem mais poder, mas porque reconhecem que dependem e que têm necessidade, eles necessitam do relacionamento com Deus em oração. Então, todo avivamento que não gera na igreja um desejo missionário, isto é, um amor pelos perdidos, que não gera no coração o conhecimento de Deus, que é o amor pela doutrina, o amor pelo evangelho, que não gera em nós o desejo da comunhão uns com os outros, que não faz da gente pessoas generosas para repartir, e não provoca em nós o desejo contínuo de oração, como aconteceu com os morávios, que por causa do fogo de Deus, 100 anos ininterruptos ficaram ali em oração. Se isso não acontecer no coração da igreja, não é avivamento, é apenas vento. Então a minha oração é para que nós abandonemos de uma vez por todas a nossa inatividade espiritual.
Eu oro para que o fogo do Espírito Santo passe a queimar os nossos corações para a missão de Jesus. Que nós sejamos incendiados, gente, e incendiadas pelo amor aos perdidos. Diga hoje no seu coração: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Clame a Deus todos os dias: Pai, me faça viver o teu avivamento. Até que nós chegamos à condição de John Wesley, que orando ele disse assim na oração: dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Portanto, nós não precisamos, gente, de metodologias, de regras ou de liturgias para provocar avivamento. O que nós precisamos de verdade é do arrependimento que gera o avivamento.